Olá a todos, eu sou a Mafalda. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Supera-se. Estamos a começar um novo ano. É a altura em que definimos objetivos para construir o melhor ano da nossa vida. Mas há algumas crenças que nos podem limitar e impedir que alcancemos este melhor ano da nossa vida. Uma delas é a necessidade de perfeccionismo. E hoje venho-vos falar da relação que há entre a necessidade de perfeccionismo e o medo de falha, e a necessidade de perfeccionismo e as expectativas que temos não só para connosco, mas aquelas que achamos que os outros têm sobre nós. Olá a todos, o meu nome é Mafalda e este é o podcast Supera-se. Aqui vou falar de saúde, seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da Supera-se é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal, pessoas que querem estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas, pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super. A relação entre o medo de falha e o perfeccionismo. Aquilo que nós ouvimos até aos 7 anos tem um impacto enorme nas crenças que nós temos e na forma como interpretamos determinados eventos ao longo de toda a nossa vida. E frases como "não és inteligente o suficiente" ou "ele não é inteligente o suficiente", como se a inteligência fosse algo que fosse inato e fosse algo que a pessoa ou nascesse ou não com essa inteligência. Não podes reprovar esse exame ou essa disciplina, como se falhar fosse um pecado. É muito difícil, nem vale a pena o esforço. Como se o difícil fosse sinónimo de impossível e como sair da nossa zona de conforto para nos desafiar aquele 1% ou 5% fosse também algo negativo. E todas estas frases ou semelhantes que podemos ouvir durante a nossa infância pode fazer com que, em adultos, tenhamos determinadas crenças que nos impedem de atingir os nossos objetivos. O facto de queremos atingir uma perfeição, o facto de termos esta necessidade de perfeccionismo pode simplesmente estar ligada a termos medo de falhar, porque associamos esta falha a algo negativo. E durante muitos anos eu fui assim. Durante os últimos anos tenho feito um trabalho muito grande para conseguir estar consciente das vezes em que estou a tentar ser perfeccionista e as vezes em que este perfeccionismo me impede de avançar devido a medo de falhar, a medo de ser rejeitada. Em 2020, quando estava a começar o projeto Supera-se, demorei muito tempo a lançar o site, porque estava com medo que ele não fosse perfeito, com medo que as pessoas não achassem o design perfeito, com medo que as pessoas achassem que os posts não fossem suficientemente bons, não tivessem suficientemente bem escritos, que os temas não fossem interessantes. E foi preciso um trabalho grande para perceber, para trazer primeiro a consciência que estava simplesmente com medo de falhar, para que depois sim pudesse tomar ações para quebrar esta crença. A tomada da consciência do porquê de queremos ser perfeccionista é sempre o primeiro passo. Depois de percebermos que esta pode estar ligada ao medo da mudança, é importante perceber porque é que temos medo de mudar. E uma das ferramentas que podes usar para depois de trazer esta consciência, ressignificar esta crença de associar o medo de falha a algo negativo, é listares diariamente os teus sucessos e as tuas aprendizagens com cada falha. Não simplesmente listar aquilo que falhou, mas listar, em vez disso, o que eu aprendi com esta falha. E todos os dias vamos estar a treinar o nosso cérebro para ressignificar a palavra falha e começá-la a associar a algo mais positivo, a algo em que, se estamos a falhar, é porque nos estamos a desafiar, é porque estamos a crescer. Outro ponto importante que nos pode levar a ter este sentimento de termos que ser perfeitos está relacionado com as expectativas, seja as nossas expectativas para nós, seja aquelas que achamos que os outros têm para nós. Por exemplo, achamos que os nossos pais vão deixar de gostar de nós se nós seguirmos determinado caminho, em vez de aquele caminho mais típico de, por exemplo, ir estudar, 12º ano, depois para a faculdade, depois ir trabalhar e ficar, se for preciso, no mesmo emprego sempre para o resto da nossa vida. O ponto importante é perceber esta necessidade de perfeccionismo perante as nossas expectativas.
de, por exemplo, definirmos que temos que mal lançamos um novo projeto, que passado 6 meses temos que estar em determinado sítio, seja porque nos comparamos com outra pessoa que na verdade já está a fazer aquilo há anos, mas nós só estamos a ver o resultado final, seja porque não sabemos exatamente ou não planearmos com aquelas possíveis falhas que podem acontecer durante o caminho, seja porque perante aquelas expectativas que achamos que os outros têm de nós achamos que temos que alcançar determinada faturação ou devemos atingir determinado cargo até esta data, colocamos estas expectativas inalcançáveis a nós mesmos. Eu costumo usar um mantra para mim mesma sobre expectativas, que é: sonhamos alto, trabalhamos bem e temos as expectativas baixas. Isto porque é importante ter fé que tudo vai correr bem, mas não depositar toda a nossa fé e pormos todas as nossas expectativas em determinada coisa, mas trabalharmos para lá chegar. E quando eu digo trabalharmos, não significa, obviamente, que temos que trabalhar 20 horas por dia, simplesmente trabalhar eficientemente. E agora um último ponto. A definição no Wikipédia de perfeccionismo é: o perfeccionismo é definido como o estabelecimento de altos padrões de desempenho que são acompanhados por avaliações muito críticas e por uma busca constante em evitar falhas e erros. E, dividindo esta definição em partes, a primeira parte é: o perfeccionismo é definido como o estabelecimento de altos padrões de desempenho. Esta parte, até aqui, é positiva, porque estamos a sair da nossa zona de conforto, porque queremos estabelecer altos padrões de desempenho. A segunda parte, que são acompanhados por avaliações muito críticas. Esta parte aqui já não é propriamente nem boa nem má, porque é importante sermos críticos a nós mesmos para que possamos crescer, para que possamos ver, ok, onde é que podemos melhorar e depois tomar ações para efetivamente melhorar, mas não simplesmente vemos as críticas, mas tal como esperamos que os outros nos deem críticas construtivas, também nós devemos dar críticas construtivas a nós mesmos. E a última parte é por uma busca constante em evitar falhas e erros. E esta é a última questão, que está ligada também com o ponto que falamos inicialmente. O facto de queremos ser perfeitos faz com que tentemos ao máximo evitar falhas e erros. Só que as falhas e os erros vêm em consequência de nós sairmos da nossa zona de conforto, em consequência de nós nos desafiarmos e também em consequência do nosso crescimento. Porque sem falharmos e sem errarmos, não é possível o crescimento. E agora um call to action para a tua reflexão. Quero que penses nestas perguntas. Já alguma vez adiastes dizer ou fazer algo porque achavas que não estava perfeito? Que oportunidades perdeste enquanto esperavas por esta perfeição? De onde é que vem esta perfeição? O que significa perfeito para ti nesta determinada situação, nesta determinada área? O que poderia acontecer se eu não fosse perfeito nesta área? Qual é o pior que poderia acontecer se tu não fosses perfeito nesta determinada coisa ou nesta determinada área? O que aconteceria se deixasses ir as expectativas que tens perante esta determinada área? Conta-me os teus insights desta reflexão nos comentários em baixo. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Espero que de alguma forma ele te ajude a quebrar a crença de querer ser perfeito, a ressignificar a palavra falha e também a viver em maior alinhamento com aquilo que tu és e deixar de viver conforme as expectativas que os outros têm de ti. Vemo-nos no próximo vídeo.